Hoje vamos fazer uma reflexão profunda sobre uma festa que o mundo inteiro celebra todo ano, o Halloween. Mas será que essa festa é realmente inocente? Ou existe algo por trás que pode afastar corações da luz? Muitos dizem que é apenas diversão, uma brincadeira inofensiva. Mas se pararmos para observar, há mensagens escondidas, símbolos antigos e tradições que não combinam com a fé. Neste vídeo vamos descobrir juntos da verdadeira história do Halloween, entender sua origem e por que ele não é tão inofensivo quanto parece. Prepare-se para conhecer fatos que poucos contam, histórias de séculos atrás e como o medo foi transformado em festa. Você vai entender como uma tradição que começou há milhares de anos entre povos antigos acabou sendo ressignificada, mas depois perdida pelo mundo moderno. Fique até o final porque a verdade pode surpreender e mudar completamente a forma como você vê o Halloween, mostrando que nem toda festa que parece divertida realmente traz alegria para o coração. Se você já se perguntou se vestir de monstros ou brincar com o medo é realmente só uma diversão, este vídeo vai abrir seus olhos. Vamos analisar cada detalhe, desde os antigos rituais celtas até como a igreja tentou transformar essa noite em algo sagrado. E mais, você vai descobrir o que a Bíblia e a fé ensinam sobre celebrar ou normalizar práticas ligadas às trevas. Prepare-se, porque essa reflexão vai tocar seu coração e talvez mudar sua perspectiva sobre essa data. Há milhares de anos, antes da chegada de Cristo, existia um povo chamado celtas. Eles viviam em aldeias espalhadas pelas frias terras da Europa e temiam o invisível. Acreditavam que na noite de 31 de outubro, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava fino como o vento e que espíritos cruzavam para o mundo dos homens. Para se proteger, acendiam grandes fogueiras e vestiam peles de animais tentando enganar os mortos que vagavam pela noite. Essa celebração era chamada de Samhain e marcava o fim do verão e o início do inverno, a estação da escuridão. O medo era a base dessa festa. Os celtas acreditavam que poderiam controlar o invisível com rituais, oferendas e disfarces. Mas o que eles não sabiam é que o medo nasce onde a fé é ausente. Séculos depois, quando os romanos conquistaram aquelas terras, trouxeram consigo seus próprios deuses e costumes. O festival de Samhain foi misturado com ritos romanos, tornando-se um mosaico de crenças pagãs, todas marcadas por superstições e pela tentativa humana de dominar o desconhecido. Mas então, a luz chegou. A mensagem de Cristo começou a alcançar os corações e a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, decidiu ressignificar aquela data. No século VI, o Papa Gregório I determinou que o dia 1º de novembro seria o Dia de Todos os Santos, uma celebração para lembrar aqueles que venceram o mundo pela fé. Assim, a noite anterior passou a ser conhecida como All Hallows Eve, que em inglês antigo significa Véspera de Todos os Santos. Com o tempo, esse nome foi abreviado e nasceu a palavra Halloween. A intenção era transformar o medo em fé, o paganismo em santidade. Mas com o passar dos séculos, o mundo esqueceu o propósito e voltou a brincar com o que um dia temeu. O Halloween moderno, como o conhecemos hoje, não fala mais sobre colheita ou eternidade. Ele fala de monstros, bruxas, caveiras e zombarias da morte. Crianças se vestem de demônios e fantasmas, acreditando que tudo é apenas uma brincadeira. Mas o inimigo não precisa ser adorado, basta ser normalizado. E é aí que mora o perigo. Quando o mal é tratado como diversão, o coração perde a sensibilidade espiritual. O Halloween, que muitos enxergam como inocente, é uma inversão de valores. Enquanto os anjos proclamam, não tenhais medo, essa festa ensina a brincar com o medo. Enquanto os santos deram a vida pela verdade, o mundo fantasia a morte e vende o inferno como entretenimento. Enquanto o céu convida para a luz, a cultura veste as crianças de trevas e chama isso de criatividade. Jesus nunca veio para roubar festas, ele veio para devolver sentido. Ele veio para mostrar que a verdadeira alegria está na luz, não na escuridão. O problema não está em doces ou fantasias, mas na intenção espiritual por trás delas. Cada vez que o pecado é mascarado de diversão, uma geração inteira se distancia do que é santo. A Bíblia diz em Efésios 5:11, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Quando celebramos o Halloween sem discernimento, celebramos o esquecimento. Esquecemos que a morte foi vencida,
que o medo foi derrotado e que o mal não deve ser imitado. Jesus declarou em João 8,12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então por que voltar às sombras se a luz já brilhou para nós? Cada fantasia de terror, cada risada sobre o macabro, cada zombaria da morte é um reflexo de uma sociedade que se afastou de Deus. O Halloween, em seu formato atual, é uma ceia de sombras, um altar disfarçado onde o mal é decorado com luzes coloridas e doces embalados. O inimigo não precisa rugir para agir, ele apenas precisa ser aceito como normal. E muitos pais, sem perceber, ensinam seus filhos a se vestirem de medo, enquanto deveriam ensiná-los a vestir a armadura de Deus. Em Efésios 6,11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Essa é a verdadeira proteção. Não são máscaras, não são rituais. É a fé que cobre, é a luz que vence. E talvez você se pergunte, mas se eu só participar por diversão, há problema? Sim, porque tudo que parece inofensivo pode adormecer a consciência. O inimigo trabalha em silêncio, transformando o pecado em costume. Ele ri quando o mal é festejado e quando a santidade é esquecida. O Halloween é o disfarce perfeito para isso. Cristo não quer que tenhamos medo do Halloween. Ele quer que abramos os olhos, que entendamos que a festa das trevas não combina com filhos da luz. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O cristão não foi chamado para se misturar, mas para iluminar. A verdadeira celebração não é a noite dos mortos, mas o dia de todos os santos, quando recordamos os heróis da fé, os que venceram o medo com amor, os que escolheram o céu em vez das trevas. É a festa da vida, da vitória, da eternidade. É isso que deveríamos ensinar às nossas crianças, que o santo é o verdadeiro herói e que o céu é o prêmio da fidelidade. Portanto, se o mundo comemora o medo, nós celebramos a esperança. Se o mundo veste trevas, nós vestimos a luz. E se o mundo brinca com a morte, nós lembramos que a morte foi vencida na cruz. Jesus venceu, e por isso não precisamos temer o Halloween, apenas reconhecer que não nos pertence. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Mostre ao mundo que a santidade é mais forte que o medo. E lembre-se, a escuridão cresce onde a luz se cala. Que cada cristão seja hoje uma chama viva, proclamando que Cristo é a luz que brilha nas trevas, e as trevas nunca poderão vencê-la.